Deus. Amém? Aleluia. Deixa a sua Bíblia aberta em Jeremias, o profeta Jeremias. Esse é o terceiro Shabat que nós estamos, na Havdalah, no encerramento do Shabat, abordando o livro do profeta Jeremias, falando acerca desse profeta. A porção dessa semana desse profeta é de Jeremias 10 a Jeremias 15. Mas não tem como ficar, se deter a porção da semana. A gente tem que estar falando sobre o todo de Jeremias, desse profeta, até vontade de avançar mais. Mas a gente fica se segurando, obrigado. Mas eu queria iniciar lendo Jeremias capítulo 6, versículo 16. Agora eu me senti bem lindo com esse tom. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Eis o que Adonai diz: parem nas encruzilhadas e observem, perguntem acerca dos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? Sigam-no, e vocês acharão descanso para a alma. Mas eles dizem: nós não iremos por ele. Estabeleci sentinelas para guiá-los. Ouçam o som do shofar. Mas eles dizem: nós não ouviremos. Parem nas encruzilhadas e observem. Perguntem acerca dos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? Sigam-no, e vocês acharão descanso para a alma. Perguntar acerca dos caminhos antigos é olhar para trás, observar os caminhos, os acontecimentos, e na análise desses acontecimentos chegar à conclusão de qual é o caminho bom. Quando eu olho e vejo as escolhas, os caminhos percorridos e a consequência desses caminhos, eu vejo qual o caminho bom. E o Senhor vem através do profeta e dá exatamente esse conselho: observe os caminhos antigos e pergunte a si mesmo qual é o caminho bom. E quando você tiver a resposta desse caminho, você deve segui-lo. E ele diz que para demonstrar e anunciar esse caminho, ele colocou sentinelas. Aqueles que estão ali atentos estão anunciando ao som do shofar para mostrar o tempo exato que deve ser feito, o caminho que deve ser tomado. Qual o tempo que nós estamos vivendo? E qual a mensagem que o profeta Jeremias, uma das mensagens, que ao olharmos para esse caminho antigo, o que nós aprendemos e o que nós tiramos como conclusão, e conclusão essa que pode me mostrar e me ensinar o caminho que eu devo seguir. Ontem foi ministrado aqui sobre a porção Berralo Berralo. E aí eu queria também estar conectando essa porção Berralo Berralo com o que o Senhor tem para falar com a gente aqui hoje, dentro dessa porção do profeta Jeremias. Nós aprendemos aqui ontem que essa porção Berralo Berralo, ela recebe esse nome porque ela diz: quando acenderes a menorá. E aprendemos que esse acender a menorá é
a única vez que essa palavra Bihal Bihá é utilizada como acender, ela só é utilizada para menorá. Em nenhum outro lugar mais acender se refere com essa, é utilizada essa palavra. Ela é exclusiva da menorá. Porque o acender outras coisas é lehadlik, é outra palavra. Mas quando eu falo da menorá, a palavra é Bihal Bihá. E nós vimos que isso acontece porque essa palavra ela é muito mais profunda do que um simples acendimento, do que um simples acender. Mas Bihal Bihá, ela tem em sua raiz uma palavra que é a palavra alô, que é subir, exaltar, elevar. Então o que está ensinando aqui é uma elevação, é uma caminhada em direção ao alto, é um chamado de uma reconexão. Bihal Bihá é se conectar ao Eterno, estar conectado a Ele, e para estar conectado a Ele, assim como Moshe, nós temos que subir. Lá no monte diz que o Eterno desceu e Moshe subiu, e ali se conectaram, e ali a palavra é estabelecida, e ali a palavra é entregue. E quando falamos de menorá e acender, um dos comentários que tem acerca da menorá, pelos eruditos, pelos sábios, eles dizem que as sete hastes estão relacionadas às 7 primeiras palavras da Torá. Gênesis 1, versículo 1. E dizem eles então, e nós vimos ontem, que a haste central representa Yeshua, o Mashiach. E dizem eles então que ali estão as 7 primeiras palavras da Torá. Bereshit, Bará, Elohim, a haste central, Et, Hashamayim, Ve'et, Ha'at. A haste no meio é o Et. Por quê? Porque a haste no meio é o Mashiach. E Et é formado por 2 letras, Aleph e Tav. E Yeshua disse: eu sou o Aleph e o Tav. Ele é a haste central. E o interessante, também nós estávamos falando sobre isso, que a haste central é aquela que o óleo, ela não parava de queimar. As outras acabavam o seu óleo e tinha que trocar ali, mas a haste central, cada dia havia um milagre. As outras se apagavam, mas ela permanecia acesa. Quando nós falamos sobre isso também, sobre essa luz permanecer e um milagre acontecer, o que nós somos lembrados imediatamente é o período em que o Império Grego tomou o templo, profanou o templo. E o templo então ia ser agora restaurado. Iria viver um tempo de restauração do templo. E quando foi acontecer aquele tempo, quando deu início ao tempo de restauração do templo pelos macabeus, o que aconteceu? Milagre. O milagre voltou à existência. Novamente aquela haste foi acesa ali, porque foi o único óleo encontrado. Enquanto eles preparavam o óleo a cada dia, acontecia um milagre. Até que o óleo fosse pronto e toda a menorá pudesse estar ali funcionando, e restaurada então a glória, e restaurado então o templo, e restaurado então todas as coisas. Reconectar ao Eterno, retornar ao Eterno, techuvá, retorno, arrependimento. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo glorioso e nós precisamos despertar para isso. Estamos vivendo um tempo onde o Senhor tem trazido a restauração ao princípio das coisas. Por isso que o profeta fala: observe o caminho antigo. E nós estamos vivendo um tempo hoje em que estamos olhando para os caminhos antigos e estamos restaurando aqueles princípios estabelecidos lá atrás e que nós perdemos, e que nós profanamos, e que nós abandonamos. E por abandonarmos esses princípios e esse caminho, nós nos desconectamos.
nos afastamos. Mas estamos vivendo um tempo novamente de elevação. Terrado. O Eterno vindo a cada um de nós e nós indo em direção a Ele, e uma reconexão acontecendo. E essa reconexão opera então a restauração de todas as coisas. Por que eu estou falando tudo isso? Que tudo isso tem a ver com Jeremias? Porque nesse tempo, vamos colocar aqui um período, esse período aqui dos 5 últimos reis ali de Judá. Vocês conhecem a história de Israel? Viveu aqueles 3 primeiros reis em unidade ali. Shaul, Davi, Salomão, e houve então a divisão das tribos, as 10 tribos do norte, chamada de Israel ou Efraim, e as 2 tribos do sul, e ali recebeu o nome de Judá. E nós vemos então na história que as tribos do norte foram as primeiras a serem conquistadas pelos assírios. Tempo depois, você vivia um período, eu estou te localizando aqui na história, um período em que o Egito era uma força que subiu conquistando, veio do sul e veio conquistando em direção ao norte até a Síria. Mas ao mesmo tempo a Babilônia crescia e vinha aqui, conquistou Nínive e foi em direção também ali à Síria, na chamada Batalha de Carquemes. Batalha de Carquemes, e ali vence, e ali Egito é empurrado novamente ao sul, e a conquista da Babilônia, e esse é o tempo que nós estamos vivendo aqui. Mas no meio dessa história acontece algo maravilhoso, e que nós precisamos olhar para o nosso tempo hoje, ver o que aconteceu lá e aprender com os acontecimentos para que nós não venhamos cair no mesmo erro. O que aconteceu? No início do livro do profeta Jeremias, nós temos uma primeira informação aqui que é muito importante. Em Jeremias capítulo 1, versículo 1. Essas são as palavras de Irmial, o filho de Ilquialro, um dos Kohanim. Então quer dizer que Jeremias, ele era de uma linhagem sacerdotal. Já reparou isso? O profeta Jeremias era de uma linhagem sacerdotal. Olha que coisa tremenda. Primeira informação maravilhosa. Mas, para nós chegarmos nesse tempo e entendermos o que o Eterno quer falar sobre esse reconectar e o que precisamos aprender, e a restauração, o tempo da restauração que nós estamos vivendo hoje. E eu queria que você entendesse, não sei se eu vou ter que ler muitos textos, mas vai para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. E eu preciso ir a 2 Reis, capítulo 2, para você entender e compreender esse tempo desses reis. De Josias, do rei Josias, até o rei Zedequias. Porque foi um tempo, assim como esse tempo que nós estamos vivendo hoje, foi um tempo em que o Eterno revelou, restaurou a palavra. 22. O Eterno havia trazido, revelado, a palavra estava perdida, ocultada. E o Eterno então vem e restaura a verdade, restaura a palavra.
E nós estamos em um tempo em que o Eterno está fazendo isso. A palavra sendo restaurada, a palavra retornando, a verdade retornando, uma verdade pura. Uma verdade que havia sido abandonada, escondida, deixada de lado, agora retorna. Mas a grande questão aqui nesse tempo de retorno e de revelação da palavra é: o que ela tem operado verdadeiramente? O que essa restauração, que parte da revelação e da entrega da palavra, o que ela tem transformado, o que ela tem restaurado verdadeiramente? Será que é uma restauração exterior apenas? Será que é apenas um olhar para você e ver você com um kippazinho na cabeça? Um tzitzinho pendurado, um talit sobre você, um shofar berrando? Algumas cerimônias agora diferentes? Será que é isso? Será que essa mudança externa tem sido a restauração? O que aconteceu nesse tempo? 2 Reis, capítulo 22. Vou ler nessa outra Bíblia aqui para não confundir os nomes com vocês. Segunda Reis, capítulo 22, vai falar sobre o reinado de Josias. Diz que tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, o Bescat. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. O rei Josias agora, ele é um rei reto. Ele segue os mesmos caminhos de Davi, para nas encruzilhadas, olha para os caminhos antigos, e o que é bom, faça. Josias, o rei Josias se posicionou assim, olhou para os caminhos antigos, viu o que era bom e começou a realizar. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira, pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu um relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão a Safã, o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo:
ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Uquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher. Se você continuar lendo esses textos, você vai ver que ele começa a descobrir, então, gente, a palavra do Senhor estava perdida na casa do Senhor. Tem até uma música assim, perdidos na casa do Pai. Estavam na casa do Senhor e a palavra estava perdida. Não tinham acesso, não acessavam a palavra, não acessavam a verdade. E porque não acessavam a palavra, porque não estavam vivendo a palavra, porque a palavra estava perdida, eles se desviaram da verdade. A palavra não estava mais próxima deles, no seu coração, na sua mente. Estava abandonada a verdade. E foi abandonada por causa dos seus próprios interesses. O sacerdote abandonava a palavra por causa da sua ganância. Os reis abandonavam a verdade por causa da sua ganância. E ali estava a palavra então perdida. Mas chega esse tempo então em que a palavra é encontrada. E aí a palavra é trazida e a palavra começa a ser lida, ou melhor, ela começa a ser revelada, ela começa a ser restaurada, ela começa a retornar à sua posição. E eles olham para aquilo e conseguem descobrir o quão distante da palavra eles estavam. Você está se identificando aqui? Sim. O quão distante na casa, mas distante da verdade. E começamos a viver então um tempo maravilhoso como esse. Um tempo em que a verdade chega a nós. E coisas que nós não víamos e não entendíamos e não vivíamos porque não tínhamos a verdade dessa palavra, ela agora é novamente disponibilizada a nós. Ela é trazida a nós. Ela é lida abertamente. E aí eles começam a descobrir tudo que eles haviam abandonado. Diz o texto que eles começam então a celebrar Pêssar. Eles haviam abandonado a celebração das festas e começam a restaurar essas celebrações. Então está lá no capítulo 23, versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa, como está desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Há quanto tempo as festas não se celebravam e agora você começa a ver isso sendo restaurado novamente, isso chegando a nós novamente. Que livro é esse que foi encontrado? Que rolo é esse que foi encontrado? Provavelmente, não vou afirmar, mas provavelmente Deuteronômio, que o rei deveria ler todo ano, e havia uma cópia especial para isso. Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 18. Você lembra que o texto, ao falar sobre Josias, pessoal que fez a aula hoje, olha, Drash, o
você tem algo que vai te indicar um outro texto, vai te conectar a outro texto, são os galhos da árvore desse pomar. Você lembra que falou que Josias não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda? Lembra disso? Que eu li? Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. Quando ocupar o trono de seu reino, ele deverá fazer para si mesmo uma cópia desta Torá, em um pergaminho, a partir da cópia usada pelos Kohanim e Levim. Essa cópia deverá permanecer com ele, e ele a lerá todos os dias de sua vida, para aprender a temer Adonai. O rei tinha que ler a cópia desse livro, para aprender a temer Adonai seu Deus e guardar todas as suas palavras desta Torá e estas leis e cumpri-las, para que não pensem ser melhor que seus parentes, e para que não se desvie para a direita nem para a esquerda da mitzvah. Desse modo ele prolongará seu reinado e o de seus filhos em Israel. A palavra é restaurada agora. A palavra é trazida e encontrada ali na casa em meio à restauração. Mas um alerta que chega a nós no meio de tudo isso que nós vemos aqui. Começa uma restauração através de Josias. Começa a restauração e em meio à restauração a palavra é revelada, a verdade é revelada. E os caminhos agora começam a ser restaurados. Então eles começam nessa caminhada de retorno ao eterno, de elevação, de reconexão ao eterno. Mas algo acontece nesse caminho que precisa servir de ensinamento para mim e para você. Porque a restauração que eles viveram foi simplesmente uma restauração que não alcançou a plenitude de seu coração e da sua mente. E como você vê isso? Porque em seguida você vê esse povo olhando para os gentios e vivendo e copiando o padrão dos gentios. Vamos voltar para Jeremias. Eu fico pensando na situação desse profeta, gente. E alguns falam, cara chorão, vai para o lugar dele. Vai para o lugar de Jeremias. Linhagem sacerdotal. Vamos pensar um pouco. Linhagem sacerdotal. Um sacerdócio corrompido. Uma liderança corrompida. Ele vivia numa cidade próxima ao centro de Jerusalém, aproximadamente entre 4 e 5 quilômetros de distância. E ele é levado agora a profetizar e a liberar palavras que o povo não aceitava porque eram palavras duras, pesadas, aparentemente negativas. Um povo que queria se aliar ao Egito, que fez alianças com o Egito, e ele dizendo para não fazer, ele dizendo para aquele povo se submeter ao império da Babilônia. Sabia disso que ele falou? Porque o Eterno já tinha falado, olha, livrar vocês da Babilônia, vocês não vou livrar vocês da Babilônia. Vocês vão sofrer a consequência dos seus atos, das suas ações, das suas atitudes, do que vocês causaram por abandonar a minha palavra, por não guardar os meus Shabbatot. Quanto tempo eles ficaram no exílio da Babilônia? 70 anos no exílio.
Por que eles ficaram 70 anos? Será que tem algum mistério? Por que 70? Porque eles ficaram 490 anos sem cumprir o ano sabático. 490 dividido por 7, 70. Vocês vão dar descanso à terra obrigatoriamente. A terra vai descansar o tempo que vocês não deixaram ela descansar. Consequência das suas ações. E ali está ele, alguém da linhagem sacerdotal, falando contra o sacerdote, falando palavras totalmente diferentes dos outros profetas. Os profetas dizendo, falsos profetas falando, não, o Senhor dará paz a vocês, trará paz a vocês. E ele, não haverá paz. E como você vai saber? Interessante que esses dias eu vi uma pessoa perguntando isso, como eu vou saber? Como o povo ia saber quem era o profeta? Sabe que o povo tinha culpa? Ele ouvia um falando, olha, não tem paz, se submeta ao império da Babilônia que está vindo aí. Mas a maioria dos profetas falavam o contrário. Não, o Senhor dará paz. Quem eu vou dar ouvido, gente? E agora? Aí eu lembro que essa pessoa falou assim, explicando isso, a pessoa falou assim, só o tempo vai poder dizer como é que você fica no meio do tempo, qual caminho você vai seguir. Não é só o tempo. A árvore se conhece pelos seus. Olha para o fruto, olha para a vida de Jeremias, olha para quem é Jeremias, e olha para aqueles outros que estavam ali, os profetas, o sacerdócio e a liderança daquela época. Olha para a vida deles. É só você ler o texto e saber como é que era a vida deles. Deixa eu achar aqui para vocês. Jeremias 6,13. Vamos ver quem eram esses livros. Pois desde o menor até o maior deles, todos estão desejosos de lucro. Mesmo os profetas e os Kohanim, todos praticam fraudes. Eles tratam a ferida de meu povo apenas de maneira superficial, dizendo há shalom perfeita, quando não há shalom. Fraude atrás apenas de lucro, dinheiro. 9:24. Estão chegando os dias de Adonai em que punirei todos os circuncidados em sua incircuncisão. Incircuncisos porque não estavam vivendo e cumprindo a palavra. A palavra. Eu acho que tem também no 14. Olha o que os profetas diziam. Enquanto Jeremias falava que haveria a guerra que aconteceria, que seria tomada a terra deles, os profetas diziam: vocês não verão a guerra e não sentirão fome, eu darei para vocês paz e segurança neste lugar. Jeremias 14, versículo 13. Falando e prometendo que conquista, falando que eles queriam ouvir, gente. Não dá para identificar muita coisa hoje. Interesse, lucro. E para obter o lucro, prometendo aquilo que eles querem.
Que tempo nós estamos vivendo? Observem os caminhos antigos. Qual o caminho bom? Jeremias 7,11 diz que eles praticavam tudo isso, todas essas fraudes, todo esse abuso, todo esse desvio, não cumpriam a palavra do Senhor, e aí depois iam para a casa do Senhor. Por isso que diz: vocês consideram esta casa, que leva meu nome, uma caverna de bandido. Um lugar onde aquele que rouba vai porque acha que ali está protegido. Rouba e vem para casa do Senhor. Porque se desviaram da palavra, por causa dos seus caminhos, das suas atitudes. Por isso, diversas vezes o profeta, ele vai falar, e você vê aqui no capítulo 7 ainda, no versículo 3, ele vai dizer: melhorem seus caminhos e suas atitudes, e assim eu os deixarei ficar neste lugar. Contudo, se vocês realmente mudarem seus caminhos e suas ações, a mudança e a restauração não deve ser algo exterior, mas deve ser algo interior. A sua vida precisa viver a transformação, não só de palavras, não só algo externo, mas isso precisa ser visto nas suas atitudes e nas suas ações. Volte à palavra do Senhor. Volte à palavra do Senhor. Jeremias 15, dentro da porção dessa semana, versículo 19. Esta é a resposta de Adonai: se você retornar, se você fizer techuvá, se eu o trouxer de volta, você ficará diante de mim. Elevação. Caso separe o precioso do comum, você será meu porta-voz. Então eles o virão procurar, você não irá a eles. Caso separe o precioso do comum, vida de santidade, separação, não viver segundo o costume dos gentios. Deixa eu puxar o texto que ele fala sobre isso. Capítulo 10, Jeremias 10. Ouçam a palavra que Adonai diz a vocês, casa de Israel. 10, versículo 1. Eis o que Adonai diz: não aprendam o caminho dos goim. Parem nas encruzilhadas, observem o caminho. Não aprendam o caminho dos goim, nem temam os sinais astrológicos. Vai falar sobre costumes dos gentios, práticas dos gentios. Não andem segundo o mundo, não tome a forma do mundo, não vos conformeis com este mundo. Paulo diz aos romanos: não
vos conformar, não tomar a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O padrão que existe para mim, da parte de Deus, está em sua palavra. Estamos vivendo o tempo de revelação dessa palavra. Agora, que caminho você vai seguir? Diversas vezes aqui a palavra do profeta diz que ele falava, mas eles não ouviam. E ele propagava a verdade e eles não ouviam. E o que eu mais admiro em Jeremias é que, independente das pessoas estarem ouvindo a ele ou não, apesar dele saber que tudo que ele falava não adiantava nada, ele falava. Se você vai ouvir o que a voz profética tem falado nesses dias, e você que tem sido essa voz profética, às vezes fala, mas não estou me ouvindo, eu estou falando, não estou me ouvindo, eu vou parar de falar. Não para! Olha para Jeremias. Continue falando, porque há uma finalidade de você estar falando ainda que não ouça. É como se você estivesse falando no surdo. Continua falando, o Senhor está falando, porque é necessário que exista diante dele a possibilidade. É necessário que exista diante dele você. Porque amanhã ele não vai poder falar. Não houve quem pregasse, não houve quem falasse. As pessoas da cidade de Jeremias, aqueles que viviam em Anatot, queriam matá-lo, calar a boca dele, mas ele não deixava de falar. Não via resultado nenhum. Diferente de Isaías. Se você lê a história do profeta Isaías, tem uma diferença. Você via o profeta Isaías falando e resultado das suas palavras. Em Jeremias você não vê resultado do que ele fala. A ponto de que Jerusalém chega no caos total, é tomada, é levada ao exílio. Jeremias é levado para o Egito, forçado pelo povo. E lá morre. Mas ele cumpriu o seu papel. Ele era a possibilidade disponibilizada pelo Senhor de se retornar ao Eterno. Que nós possamos ser também como Jeremias. Não se preocupe com o resultado. O resultado e o que aquilo vai trazer não cabe a você. Isso é com o Eterno. Apenas cumpra o teu papel, apenas seja voz, apenas seja luz, uma luz conectada ao Mashiach Yeshua, e seja essa luz na terra, propague a verdade, propague a palavra, não deixe que a palavra esteja perdida e oculta, disponibilize a verdade do Senhor. Que você seja essa luz, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém? Só para fechar, só para concluir, que é uma coisa bonita que eu não posso deixar de falar aqui no profeta. Você aprende através do profeta Jeremias que a instrução do Senhor, quando é vivida, ela traz ordem à existência. Ela traz ordem às leis da natureza, da existência. Se a palavra do Senhor, se a instrução do Senhor não está sendo vivida,
as leis da natureza se perdem. Você sabia disso? O profeta Jeremias ensinou isso. Porque toda a ordem da natureza e da existência deu início pela palavra. A palavra ordenada, a palavra em ordem, a palavra revelada, pôs ordem ao caos. Havia um caos, mas quando disse Deus, houve luz, houve ordem. O mar não passava do limite da praia. Ali era um limite estabelecido, era uma ordem da existência proveniente da palavra. Quando a palavra retorna ao seu lugar, a ordem retorna. Quando a palavra sai de sua posição, a natureza se perde. Terremoto, caos. O profeta falou isso, deixa eu ver se eu acho. Jeremias 4. Olha a importância do que nós falamos hoje. Traz. Jeremias 4, 23. Vê se você vai lembrar de um texto. Você que estava na aula hoje. Olhei para a terra. Ela estava informe e vazia. E para o céu, ele não possuía luz. Olhei para as montanhas e elas tremiam. Todas as colinas moviam-se para frente e para trás. Olhei e não havia nenhum ser humano. Todos os pássaros haviam fugido. Olhei e os campos férteis estavam desertos. Todas as cidades da terra estavam devastadas na presença de Adonai, antes de sua ira ardente. Depois vai dizer: o céu escurecerá. 5:22 a 25. Vocês não temem a mim, diz Adonai. Vocês não tremem em minha presença? Eu fiz a praia como limite do mar. Ele não pode ultrapassar por decreto do Eterno. Suas ondas podem se agitar, mas sem utilidade. Ainda que façam barulho, não podem ir além. Mas este povo tem um coração rebelde. Eles se rebelaram e foram. Versículo 25. Suas transgressões têm arruinado as regras da natureza. A transgressão à palavra arruina as regras da natureza. Você entendeu isso? E isso se aplica numa visão ampla, num todo, mas isso se aplica também no pessoal. A ordem estabelecida a nós, de natureza, de vida, ela retorna a nós quando nós voltamos à palavra de Deus. A ordem do nosso corpo, a ordem da nossa existência, a autoridade que foi estabelecida a nós, o domínio que foi entregue lá na criação, nós retornamos e retomamos a ordem da existência quando voltamos para a palavra. Então que você aprenda com o profeta Jeremias e retorne à palavra do Senhor. Amém? O Senhor te abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach. Aleluia. Você vai